Se eu pudesse voltar nesse universo paralelo, eu voltaria para fotografar as pessoas da minha família e que eu gostei, que já partiram. Nossa. Acho que seria isso, porque eu poderia lembrar delas num momento que eu participei daquele momento como fotógrafo. Alô, alô, galera do Multiverso Podcast. Este é o episódio de número 22. Eu sou Marcelo Carvalho. E eu sou Andriele Freitas e hoje nós temos a honra de receber o William Camargo. Ele que é fotógrafo especialista em retratos e casamentos há 5 anos já no mercado, com mais de 1.000 clientes atendidos e também ele é professor de fotografia. Seja muito bem-vindo, William. Imagina, eu que agradeço o convite e fico bem honrado com a participação. Imagina, a honra é nossa, né? É o primeiro fotógrafo aqui que a gente recebe no nosso podcast. Obrigado mesmo, gente. É da nossa área, né? É da nossa área. A área que a gente tem muito interesse. O audiovisual ali, né? Tu dá mentoria também para outros fotógrafos? Como é que funciona teu dia a dia? Sim, eu tenho turmas fechadas para fotografia em grupo, né? Até ontem foi a formatura de uma turma, a gente ficou 9 meses juntos, né? Então até a gente brincou ali, hoje de manhã eu mandei mensagem no grupo, bom dia seus chatos, não sei o quê, cara, 9 meses junto, tu acaba criando uma amizade muito além do próprio curso, né? Aí a gente foi pra pizzaria, me entregaram um presente, sabe? Aí tu acaba ficando íntimo, fala umas besteiras, brinca e tal. Então tem esse processo com o grupo, processo VIP, a gente chama que é aluno individual, e mentoria no sentido de fotógrafos que já estão no mercado há algum tempo, mas tem dificuldade em alguns quesitos, né? Porque a gente pensa o quê? E não é só com a fotografia, existem vários ramos. E quem vê de fora é fácil, né? Porque tem um acesso fácil. Tu compra uma câmera hoje e tu vê vídeos, aulas no YouTube que são muito boas, só que quando vai pra prática tem certas barreiras que às vezes te limitam. E a mentoria justamente é para isso, para ajudar os fotógrafos que já estão no mercado, que são bons em algo, mas tem alguns quesitos que precisam melhorar. Então a gente tem esse processo também. Não basta ter um bom equipamento para ser fotógrafo, né? Tem que ter a parte técnica, né? Tem que ter... Tu sabe como é que é, né, Marcelo? E aí até eu postei, foi engraçado que assim, ó, esses dias eu postei, fui pra Gramado fazer um trabalho e parei no Super Carros, lá tinha uma Lamborghini estacionada. Eu tenho um iPhone 13 e eu fiz umas fotos com o iPhone 13 mesmo. Claro, depois joguei pro Lightroom e editei. E postei. E teve um fotógrafo que comentou na foto que câmera e lente você usou, né? Aí eu aproveitei a deixa, né? Claro. Sem como é que eu posso dizer? Sem ser para ele a mensagem específica, mas como um todo, eu escrevi lá. O que eu usei foi o iPhone 13, eu disse para ele, né? Mas a questão é que não é o equipamento que faz a fotografia vem muito antes do clique. O clique é o último instante, digamos assim. Depois tem toda a parte de pós-produção ainda. E aí eu comentei. Antes mesmo a gente tem que entender de ângulo, luz, qual a mensagem que quer passar através daquela fotografia, né? E isso é muito único. É de cada um. E aí pra fechar eu coloquei assim, então imagina só. Se eu compro uma câmera eu viro fotógrafo. Se eu comprar um lápis 6B, eu viro desenhista. Ou compro um estetoscópio e viro médico. Né? Então não é bem assim. Tão fácil assim, né? Então a gente precisa se especializar, né? Como qualquer nicho. Tu sabe que, você sabe que eu trabalho como modelo, né? Então eu também tenho propriedade para falar sobre imagem. Eu vejo muitas marcas querendo poupar dinheiro e fazer fotos com o celular porque não querem contratar um profissional. Não façam isso.
Porque é muito diferente. Não vai vender aquela peça, não vai passar aquela mensagem, né, do produto ali em si. Então, eu sou muito assim, ó, contratem um fotógrafo, não façam simplesmente com o celular, né? Tem que ter especialização. A habilidade, né? Habilidade. E além da fotografia, também a própria modelo, né? Exatamente. Porque às vezes ela pega a minha vizinha que é bonita, não sei o quê, a minha cara, prima não que é legal. Só que, cara, ela é bonita, ok, mas ela não é modelo. Perde muito tempo, porque daí o fotógrafo precisa estar dizendo, coloca a mão assim, vira pra lá, vira pra cá. É isso. Diferente. Aproveitando, é isso que eu ia te pedir. Como é que funciona essa direção aí pra alguém que é totalmente amador, assim, um leigo, que não fica orientando as poses, fica dirigindo? Então, assim, eu tenho um processo bem legal que eu criei. Claro que isso não é único meu, provavelmente muitos outros fotógrafos fazem isso, né? Porque, cara, é incrível, assim. Todo mundo que eu fotografo tem insegurança quanto à questão de poses. Todo mundo. Até modelos mais experientes, ok, aí é muito mais, enfim. Mas a verdade é que o nosso cliente final, ele não é um modelo de foto, né? Ele nem tem que ser. Ele tem a sua profissão e tal, mas ele quer fazer aquele material para ele. Então, eu vejo uma insegurança muito grande nesse ponto que tu tocou. Muito grande. E o meu processo de direção, ele é bem bacana porque, e eu falo isso para os alunos, eu não trabalho com poses, eu trabalho com movimentos. Porque as pessoas têm corpos diferentes, expressões corporais diferentes, consciência corporal eu falo, né? Então, por exemplo, eu sempre falo para os alunos, vamos trabalhar um movimento. Tu pede pro teu cliente que tá fotografando, se encosta na mesa, ele se encostou na mesa. Esse é o momento da foto que tem que fazer. Como ele se encostou, do jeito dele. Se tu começar, ergue o ombro, baixa o outro ombro aqui, olha pra cima, a pessoa começa a ficar toda torta. É verdade. E isso tem jeito também, né? Não fica aquela foto espontânea, né? Isso, aí começa a perder a espontaneidade. E qual que é o resultado? Gera uma experiência ruim e a foto sai com uma expressão não tão legal. Então a questão do movimento, eu trabalho em movimento. Coloca a mão no rosto aqui, ó, é da pessoa. Eu não disse aonde, no rosto, que lugar, que jeito. Ela fez. E aí eu tenho que estar muito... Tô com a câmera sempre pronta, parece uma metralhadora. Pra clicar o primeiro instante que ela fez. Porque depois de 1, 2 segundos a pessoa começa a ficar travada. Eu vejo que a pessoa travou, eu peço um outro movimento. Ó, você levanta um pouquinho então, tá, ó. Se ajeita na cadeira, se ajeitou. Pá, faz a foto. Agora toca no cabelo. Tchan, 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 faz a foto. Pá, pá, pá. Os meus sons aqui não estão muito bons de foto, mas enfim. Não, e isso é muito real. Eu lembro que as primeiras fotos que eu comecei a fazer, imagina, há 8 anos atrás, os fotógrafos, eles tinham que começar a contar piada. Tipo, tinha um atrás contando piada pra eu começar a rir. E aí a foto saía bem ao natural. Isso aí. Como é que pode, né? Então tinha uns que davam um uísque, assim, uma bebidinha pra pessoa se soltar. Ajuda. Porque é muito tenso. Qual que é a sensação que eu percebo que o cliente tem? Porque eu sou bastante fotografado eu mesmo, né? Pra ter essa experiência. Então, meu próprio funcionário me fotografa, a minha esposa me fotografa. Às vezes esse cliente é um cliente parceiro. Diga, tira uma foto minha aqui. Entendeu? E aí eu sou muito fotografado para ter essa experiência, essa sensação. Até para vender a minha imagem, né? Trabalhar com a minha, ter material. Mas eu sinto que quando aponto uma câmera, hoje não mais, mas quando aponta a câmera pra pessoa, parece que tá apontando uma arma, cara. Tamanha, como é que eu posso dizer? A pessoa se sente muito incomodada com aquilo, né? Então, se não criar um ambiente muito legal, não proporcionar uma experiência legal, é difícil. E às vezes eu tenho minhas sessões de fotos, a forma que eu trabalho, por exemplo, o posicionamento de imagem para as redes sociais, que os profissionais trabalham hoje muito, né? Então, profissionais liberais, autônomos, empresários, a gente marca toda uma reunião antes, enfim, tem todo um quesito ali. Eu marco uma reunião para poder explicar como funciona o processo. Após a pessoa entender o processo, fechar comigo, a gente marca uma reunião para construir essa imagem dela. E isso mais de uma vez, tá? Fala por mensagem, manda referência, troca ideia. E a sessão de fotos depois é em torno de 3 a 4 horas de foto. Meu Deus, 3, 4 horas de foto.
mas é a questão do processo todo para que nessas 3, 4 horas eu consiga extrair 10 imagens fodas, entendeu? 10 imagens incríveis, assim, que a pessoa vai ter, ou 20 que seja, mas que seja incrível, né? E aí, como eu faço eventos também, eventos corporativos, alguns, no evento corporativo tu não tem esse processo. Não existe. Então, eu tento trabalhar ao máximo a pessoa ali em questão de 1, 2 minutos, porque é 1 minuto de foto. Mas tu não consegue nunca ter uma profundidade. Então, ela faz uma foto minha bonita que eu preciso trocar minha foto do perfil. No evento, às vezes, né? Como o pessoal me conhece e tal, eu faço. Mas não é essa foto, às vezes, que vai mostrar quem a pessoa é, que vai pensar a mensagem que ela quer. Porque não foi construído antes, né? Ok? Já fica uma foto boa. Uma foto bonita. Mas não é uma foto que tem uma construção. Sim, tu tenta entender a personalidade para ver a melhor foto possível para aquele perfil, né? Quem ela é, aonde ela quer chegar e quem ela é, mas por algum motivo ela ainda não se viu daquela forma. Então esse é o processo do posicionamento de imagem. Então, sem mudar a essência da pessoa. A gente vê que tu tem uma paixão por esse teu trabalho, né? E da onde que surgiu essa paixão? Em quem tu se inspirou? Ou tu sempre gostou dessa profissão e só não tinha iniciado ainda? Então, é uma pergunta simples, mas, né, para responder, ela é complexa. Na verdade, eu entrei no mundo da fotografia. Na verdade, o mundo entra da fotografia, entrou em mim, né? Porque vai acontecendo. Meu primeiro contato com fotografia foi quando eu fazia trilhas de final de semana, alguns esportes de aventura que eu gostava. Hoje eu tô mais tranquilo. Mais tranquilo. Eu gostava de fazer trilhas, fazer alguns esportes, rapel, tirolesa, essas coisas. E eu comprei uma GoPro pra ir gravar, porque eu pensava, pô, olha que experiência legal. Vou pular de bungee jump, primeira vez que eu pulei. Mas eu não tenho material pra reviver aquilo. Vou comprar uma GoPro, penduro ela em algum lugar, bastão, alguma coisa. E, né, pô, ó, tô aqui fazendo uma trilha. Tem aqui na nossa região pra fazer trilha e tal. A gente nem imagina os lugares que tem. Vou fazer uma trilha não sei aonde. Leva a GoPro junto, dinâmica ali e tal. Uma câmera robusta que é pra isso mesmo, né? Não pega umidade, barro, essas coisas todas. Trilha que eu digo de a pé mesmo, né? Não de carro. E aí vou me fotografar, vou fazer uns videozinhos, fazer uns takes. Começou aí. Nisso eu abri um Instagram, peguei meu Instagram pessoal e comecei a postar esse conteúdo. Então fazia foto no pôr do sol, não sei aonde. Fazia um rapel, postava foto, postava vídeo. E assim comecei a alimentar meu Instagram. E muitas pessoas começaram a curtir a fotografia. E aí, eu me lembro daí, sempre que a minha esposa junto, e ela não é muito envolvida com a fotografia. Meio isso, né? E aí eu me lembro que eu parava, botava a câmera assim, ficava aqui, olhava a foto se ficava boa, fazia mais uma e tal. Então eu curtia muito esse processo. E aí eu percebi que as pessoas gostavam da minha fotografia, que eu tinha um certo potencial para isso. Pensei, por que não viver disso? Trabalhar com isso. Eu era CLT, trabalhava como vendedor externo numa empresa, uma distribuidora de alimentos e produtos de consumo. Fui viajar para o Nordeste. Olha que doido. No Nordeste eu conheci um rapaz no ônibus que a gente estava fazendo passeio, que estava com uma câmera fotográfica. Então sempre que eu ia em eventos, eu via os fotógrafos, os filmmakers, e aquilo me tocava, sabe? Me chamava a atenção. Só que a gente vai deixando, né? Tu vai procrastinando e tal. E aí eu fui pro Nordeste, ali com aquela câmera lá, e fazia foto, fazia vídeo, meu Deus. Do nosso lado aqui no ônibus, de passeio, para fazer aquele passeio mais da cidade mesmo, né? E aí, logo em seguida, a gente criou uma amizade ali no ônibus. E ele me falou um negócio que me deixou muito curioso. Ele disse, olha só, eu tenho que fotografar aqui, tem que mexer ISO, abertura e velocidade. Aí no ônibus mesmo ele colocou assim, mudou lá as configurações, tirou uma foto branca, estourada. Então, a pouco, olha só, se tu mudar aqui, não sei o que, a foto fica assim, ficou escura.
Eu digo, caramba, que magia é essa? Porque o celular pega, tu tira do bolso, tu aponta. Sim. Ok, aparece o que eu tô vendo, de certa forma, né? Que a gente tá Claro. vendo. A câmera não era assim. Aquilo me deixou curioso. Eu voltei pra casa, fui pro Mercado Livre e comprei uma câmera. Olha só. Comprei a câmera. Precisou essa viagem pra te entender que... Precisou esse processo. E aí, aí, onde é que nasceu a paixão? Quando chegou minha primeira câmera. Fez a pergunta, né? Onde é que... Quando a primeira câmera chegou, eu peguei a câmera na mão, tirei, embalada, no Mercado Livre, novinha, né? Era algo que eu queria, mas nunca tinha investido. Eu me lembro que chegou numa quarta, em 3 dias, tipo, no sábado, dentro de casa e no corredor, aí eu tinha feito mais de 10 mil fotos com a câmera. Nossa Senhora. A minha vontade é aprender, entendeu? Eu fui pro YouTube, dei uma olhadinha como é que era, não entendia direito o que eu tava fazendo, mas eu tirei mais de 10 mil fotos e aí a história começou. Só que mesmo assim eu trabalhei, continuei trabalhando na empresa que eu trabalhava como vendedor externo mais 2 anos, uns 2 anos e meio. Continuei trabalhando e fotografando, aprendendo, me desenvolvendo, investindo em alguns equipamentos, né? E aí teve a questão da ruptura com a empresa, chegou um momento lá que não deu mais e tal, que eu decidi viver de fotografia, né? Qual foi teus primeiros trabalhos aí? Foi fotografar para a família, um aniversário de conhecidos, amigos? Como é que foi? Quando tu começa a fotografar, quase ninguém acredita em ti, né? É normal. O cara é vendedor, que quer fazer foto agora? Que doido, não sei. Apesar que eu já fotografava com a GoPro, né? Mas é diferente. Nos meus primeiros trabalhos... Corta. Os meus primeiros trabalhos foi... conhecidos que sabiam que eu fotografava, ensaios externos e fotografia de aniversário infantil. Então, que é uma fotografia assim, digamos, eu acredito que é de entrada. Geralmente para a maioria das pessoas que na fotografia. O ensaio externo, então pega a amiga, faz umas fotos, pega a família, faz foto de família num lugar legal, né? Ele tem paisagens lindíssimas aqui. E aí nisso eu já puxava o aniversário infantil. Porque nos eventos, tu precisa uma certa... como é que eu posso dizer? Sim, tem um equipamento um pouquinho melhor. E vão querer saber do teu portfólio, né? Antes de te chamar. Isso do portfólio é loucura, porque assim, é aquela coisa. Pra te entrar nesse ramo, tu precisa ter portfólio. Mas se tu não entrar no ramo, tu não tem portfólio. Exatamente. Então a gente tem que criar, né? Sim. A oportunidade pra ter esses portfólios. Mas foi assim o meu começo, né? E William, tu também, bom, tu é especialista em retratos, né, e fotografias, assim, de casamento, mas, assim, o outro lado, tipo, tu já fotografou ensaios sexuais, moda praia, íntima, e como que é, assim, né, acredito que seja tranquilo, e ao mesmo tempo, eu não sei se a modelo, ela fica meia receosa por ser um fotógrafo masculino. Tem isso no mercado, né? Não é meu nicho, né? Trabalhar com fotografia, assim, mais sensual. Não é um nicho que eu atuo. Mas eu já fiz, sim, algumas coisas parecidas no sentido de que eu fotografei para uma agência de modelo durante um ano, né? Então, teve uma agência de modelo que me contratou, a gente fechou um contrato por um ano, eu era o fotógrafo da agência. Então, a agência de modelo tem isso, né? Fotógrafo de lingerie, fotógrafo e tal. A questão é... a questão muito é assim... Eu tô lá para fazer o meu trabalho, sendo a pessoa estando de lingerie ou não. Sim. Ela é uma pessoa, igual. Então, eu acredito que é muito da energia que eu passo para modelo. Entendeu? Então, se eu não tenho segundas intenções e eu estar fotografando, ela vai sentir isso. E vai se sentir à vontade para fotografar. Então eu penso que é nesse sentido. Claro, é normal, né? Gerar uma certa desconforto no início. Até que nem eu falei para os clientes mesmo que te contratam para fazer um ensaio externo. Existe um desconforto. Às vezes, por exemplo, tu pega um turista que me contrata para fotografar no Vale. Às vezes tu não tem tempo de conversar com ele antes, conhecer. Tu vai conhecer ele no dia. Então gera esse desconforto, é natural. A questão realmente é como tu se posiciona. Não, eu tô aqui para te entregar o melhor trabalho, quero te conhecer, saber quem tu é, entendeu? E aí a coisa flui.
Andou na moda os boudoir, né? Tem fotógrafos especialistas, né, nesse segmento, né? Sim. E é muito bonito esse trabalho. É muito bonito, né? E é um trabalho difícil, sabe? Eu admiro muito fotógrafos que fazem essa parte mais sensual, esse boudoir, que é uma fotografia sensual, só que tem uma luz bonita, tem uma leveza, tem um toque, sabe? Cara, é incrível. Tem que ter uma sensibilidade muito grande para trabalhar. E é algo bem detalhista, né? E muitas mulheres fazem só pela autoestima, só para ter aquela recordação, não é nem para vender, não é nada profissional, é para elas, né? Para si. Nem para postar. Exatamente. É para marido, às vezes. Exatamente. Né? Como se fosse, sei lá, uma experiência de um jantar romântico, né? Então, é a mesma coisa, tu gera uma experiência legal, tu vai num lugar legal, bacana, com uma comida bacana, e a sessão é pra ti, uma experiência pra ti, né, pra mulher, pra ela se ver de formas que ela não se viu, ver a beleza dela, porque a gente é autocrítico com nós mesmos, e a mulher, quanto à questão do corpo, ela é muito crítica, né, é legal porque faz com que ela melhore enfim, a sua imagem para ela mesma. E eu acho que vai no encontro disso, sabe? E na região a gente não tem muitos fotógrafos que trabalham essa linha, né? Não tem. Vai para Porto Alegre ali, tem muito fotógrafo nessa linha bom, né? Aqui também tem alguns, mas é menos, né? Até porque as pessoas aqui ainda têm uma mente um pouco fechada, né? Tem. Tu vai fazer uma foto sensual, tu já é comparada à revista Playboy, né? E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Tem esses tabus ainda. Isso, ainda tem. A ser quebrados. Infelizmente, né? Qual que é a importância de uma boa foto nas redes sociais? Uma das tuas especialidades é ser retratista, né? Aquela foto profissional no perfil da pessoa, o que isso gera de retorno? Qual que é a importância de uma boa foto? Certo. Eu penso hoje que, por exemplo, vamos lá, né? O perfil da Andri, por exemplo, né? A Andri é formada em advocacia, né? Modelo. Enfim, tem N especialidades que ela atua, N qualidades que ela tem. Digamos que eu sou um cliente e vou contratar a Andri para algum trabalho. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou conversar pelo WhatsApp, imagem. Ou vou no Instagram, imagem. Ou vou no site, imagem. Então, é a porta de entrada, né, para que tu dê o segundo passo para fechar um negócio. Ou que a pessoa goste de ti, ou que a pessoa pense em te contratar quando olhar o teu perfil, né? E esse processo de posicionamento de imagem, quando eu falo posicionamento de imagem, retrato, tá? Porque o posicionamento de imagem, ele é enorme, tudo comunica, né? Falando a minha questão, que é do retrato. Ele nasceu como? Ele nasceu de uma necessidade minha. De eu ter um trabalho bom, entendeu? Meus clientes me indicarem, gostarem do meu trabalho, mas será que quem me procura e não me conhece como pessoa ainda vê isso no meu perfil? E aí ele nasceu aí. Eu pensei, chegou um momento na minha carreira de fotografia, porque eu sou novo ainda, né? Eu tenho 3 anos vivendo de fotografia. É recente para um negócio. E aí a gente está se desenvolvendo, evoluindo, melhorando todo dia. Mas chegou um momento que eu precisava alcançar mais clientes, melhorar meu ticket, faturar mais, porque eu tenho um aluguel de um estúdio, um funcionário hoje. E eu disse, alguma coisa eu preciso fazer. E o posicionamento de imagem entrou nesse quesito comigo. Então, durante um ano inteiro, eu me testei comigo mesmo. Esse processo. Melhorando a minha imagem nas redes sociais, mostrando quem de fato eu era. Muitas vezes eu passava uma imagem que eu nem era, porque eu estava testando comigo mesmo. Mas era o risco que eu trouxe para mim. Ok? Para que não acontecesse isso com o cliente depois. Então, após um ano nesse processo, eu comecei a trabalhar, de fato, entregando isso para os outros profissionais, né?
E a importância que tu pediu, cara, é total importância. Porque é o primeiro contato que o cliente vai ter contigo, que vai te possibilitar dar mais tempo para ti e oportunidade para fechar um negócio ou não. E como isso tem sentido, né? A gente vê os personagens que são gordinhos querendo vender. Não tem como tu vender o teu trabalho sendo que tu não é exemplo. Não passa credibilidade, né? Exatamente. Imagina um advogado todo desarrumado no perfil dele. Muda chinelo. Aqueles óculos Juliette. Correntão. A gente sabe que, assim, a gente não pode se deter totalmente à imagem, né? A gente tem uma vida, né? Claro. Então, por exemplo, eu não trabalho de bermuda. É uma coisa minha. Eu não trabalho. Agora, eu não uso bermuda? Claro que eu uso, né, cara? Eu vou na academia, vou na praia. Academia eu não tô indo já faz um tempinho, tô tentando ir. Mas vou na praia, tô por casa, vou no final de semana, no meu sogro, vou passear em algum lugar, às vezes vou de bermuda também. Mas quando se trata em trabalho, eu prefiro, né? E não tenho nada contra quem usa, mas eu prefiro estar usando uma calça, entendeu? Passar algo mais sóbrio. Então, é uma questão de imagem. A imagem não adianta a pessoa querer negar, né? A primeira impressão é a imagem. Sim. É o cartão de visita, né? Cartão de visita. Isso já é centenas de anos que se fala, né? Então não é nós que estamos falando. Né? São especialistas que vêm centenas de anos falando que a primeira imagem que fica. A gente tem uma única oportunidade de criar a primeira... Como é que é aquela frase lá, enfim. Vou deixar pro Marcelo, que eu acho que ele sabe. Não, só tem uma chance de causar uma boa primeira boa impressão. Uma coisa assim. Então, são frases que existem há centenas de anos, e aí quem é nós para lutar contra isso, né? Lembrando, sem perder a essência de quem a gente é, né? Sim. Pô, eu uso o terninho, ok. Se eu não uso, né? Fiz um posicionamento de imagem esse dia para um personal, bem conhecido. Ele não usa terno, não faz sentido pra ele. Mas, cara, vamos colocar uma camisetinha gola V pra ti, entendeu? Sabe, uma coisa mais... Vamos trabalhar com um fundo mais neutro. Não precisa estar exatamente na academia. A pessoa já sabe que o teu profissional já tem uma referência. Então, vamos fazer uma imagem pra ti. Então, tudo isso a gente construiu, né? Cada caso é um caso. Mas eu não vou colocar terno no cara. Se ele não usa, entendeu? Se não é dele isso, né? Alguém já te procurou para melhorar as imagens do Tinder, coisas assim? Precisa arrumar uma namorada, fazer umas fotos novas. Gostei dessa pergunta, tia. Olha, nunca me procurou com esse intuito, mas eu acho que a pessoa usa. Já usaram as tuas fotos, né? Eu acho que a pessoa acaba usando. Não esqueçam de colocar os créditos lá, né? Que bacana, não tinha nem pensado nisso. Foto impressa. Hoje em dia a gente está na era do digital e as pessoas confiam tudo na nuvem, né? No celular, no cartão. Mas um álbum é importante. É importante ter a foto no papel, né? Ter um álbum de casamento, a foto, o quadro na parede, na revista, no teu caso, né? Eu acredito, Marcelo, que um não substitui o outro. Né? São dois materiais interessantes. Tanto o digital, quando tu precisa usar, quanto o impresso. São materiais, os dois são de extrema importância, né? Claro que tem cada caso, um caso, e tem opções, entendeu? E a questão hoje é que a impressão, ela se tornou bem em conta, né? Sim. O valor da impressão, entendeu? Então, eu tenho bastante clientes que ainda solicitam impressões. Tem alguns casamentos, por exemplo, que o cliente opta por não querer a impressão e tá tudo certo. Mas uma coisa não substitui a outra. É bem o que tu falaste. Eu tenho uma tia que todas as fotos que ela faz, ela diz assim, eu preciso revelar essas fotos. E sabe que eu acho bonito a gente chegar assim numa casa e ter aquelas fotografias, né? Nas caixas, né? É bonito. Reviver, né? Não, e eu, como sou da área de informática, eu não confio 100% nos backups ali, né? Eu já vi casos em que a pessoa perdeu tudo, perdeu milhares de fotos. Nossa, de casamento, né? Tem um amigo meu que trabalha com vídeo, ele armazenava todos os vídeos dele no YouTube, digamos assim. Não era no YouTube, mas... E não era público. Fora. E de uma hora para outra
apagaram tudo e ele nunca conseguiu recuperar. Ele confiou, não, tá lá, tá seguro, né? Tá no Google, tá... Olha que coisa bacana que tu falasse, né? E a gente não para pra pensar. Acontece muitos clientes hoje. Hoje eu tenho um processo que eu tenho nuvem e tenho HD físico. O mesmo trabalho. Sim. Tá no HD e tá na nuvem. Então são dois, né? Que nem aquela história, se o vendedor tem uma caneta, não tem nenhuma. Falhou na hora de assinar o contrato, já era. É uma história antiga de vendedor. Se tem duas, tu tem uma. Então, é legal ter nuvem, mas tem que ter o físico também. No meu caso, acontece muito com o cliente. Eu mando o link do Drive, ele baixa as fotos, e aí no celular, ele não baixa no computador. E aí ele perde o celular. Depois de 6 meses ele me liga. 6 meses, 1 ano. Tu tem aquelas fotos lá? Eu perdi o celular, não sei o que aconteceu, não sei o que lá. Ok, eu tenho, entendeu? Passo pro cliente, que é de minha responsabilidade também. Mas aí imagina, tem uma história muito legal que tu falou. Que tu falou agora, que eu me lembrei de um filme, eu escutei falar. Que quando... eu não vou saber contar a história exatamente, mas quando uma casa pegou fogo da família e eles foram retirar os objetos de maior importância da casa. E conta a história que a mãe da família, a primeira coisa que retirou foram os álbuns da casa de fotografia, né? Então, agora já linkei a história e tal. Sim. Mas é isso aí, o físico tá ali, uma foto hoje dura... hoje a qualidade das fotografias, o papel é um absurdo. Um álbum que seja bem guardado, dura para sempre. Essa é a verdade. Verdade. Não tem um tempo, sabe? E se a fotografia não fosse tão importante, o cemitério não teria foto, né? Olha ali. Eu não sei como é que tá sendo agora, porque eu não visitei mais. Mas não sei se o pessoal anda assim. Mudou um pouquinho agora esse Deve ter mudado, fazendo selfie, assim, né? Mudou o estilo da fotografia. Essa é a Andrei, a figura. E tu também é professor, né, William? Como é que é lidar com esse pessoal que tá chegando agora pra fotografia? Eles têm uma ânsia, né? Acredito que sim, para aprender. E eles te buscam para serem fotógrafos mesmo, profissão, ou para usarem para eles? Então, hoje, na verdade, tem N pessoas que me procuram de fotografia, tá? No sentido de que aí eu preciso entender qual que é o objetivo da pessoa. Por isso que eu marco uma reunião. Então, às vezes ela quer é um sonho da vida dela fotografar por hobby com uma câmera, que é diferente, né? Tem toda uma questão, é legal, tá com uma câmera, lente, não sei o que e tal. É diferente do celular, né? Tem esse. Tem o fotógrafo que ele quer complementar a renda. Então ele gosta de fotografia e vê uma oportunidade de complementar a renda. E tem o fotógrafo que realmente quer viver daquilo. Existe também. E tem o fotógrafo que quer entrar porque acha que é um mercado barato e fácil de entrar e desiste, como tudo. Então eu tento sempre entender no começo qual que é o desejo da pessoa, o porquê, e explanar para ela, explicar. Tu quer ser fotógrafo para viver disso? Ok. Tá? Tu tem que aprender a trabalhar toda a câmera primeiro, ISO, abertura, velocidade, configuração, luz, enquadramento, parará. Depois tu tem que vender o teu trabalho, fazer o teu marketing. Depois tu tem que editar, entregar. Depois tu tem que criar relacionamento, fazer network para vender de novo. Depois tu tem que... Enfim, é como uma empresa. Aí tem financeiro, tem comercial, tem tudo. Então, eu procuro sempre deixar muito transparente o que é o mundo da fotografia para a pessoa. E aí a decisão é dela. Não, eu vou investir. Não é só glamour, né? Também. Não. O pessoal acha que... Mesmo às vezes mostrando, aparecendo na internet que é glamour, nos bastidores não é. Como qualquer negócio, né? E só que muitas vezes a pessoa de fora, e não tô julgando ou culpando ela vê cara, é por aí que eu vou. A fotografia eu invisto numa câmera barata, eu faço um curso e eu consigo faturar mais do que muitas vezes um profissional formado. Dá, com certeza dá. A questão é que tem todos os outros fatores, né, que fazem com que isso aconteça.
Então, desde a primeira conversa, eu tento mostrar isso para ela. Para não criar falsas expectativas, digamos assim, porque ela tá empolgada, né? Sim. E o William tem abuso, assim, de amigos ou familiares, por exemplo, vocês estão num almoço, né? Faz uma fotinho minha aí, aproveita. Pode ser com o teu celular mesmo, mas é que tu tem uma visão mais clínica e tal. Existe esse abuso do pessoal na rua ou algum lugar que tu esteja? Existe. Hoje não mais tanto, né? Porque é a questão do posicionamento. Hoje, é meu trabalho, eu dependo disso, eu tenho uma estrutura, entendeu? Tem um estúdio, tem aluguel, Então, meu tempo hoje, entendeu? Ele é bem escasso, entende? Então, não é que eu não vou fazer uma foto do amigo e tal, ok. Mas, não dá, né? É o nosso trabalho, né? É o nosso trabalho. Então, existe sim, e muito mais no começo. Porque tu não tem credibilidade, não tem confiança, as pessoas acham que tu é mais um. Então, no começo, meu amigo, e foto de família, foto de amigo, é o pior pepino que pode acontecer tu fazer e depois a pessoa reclamar e não gostar. E aconteceu comigo isso lá no começo. Um amigão, sabe? Nossa. De fazer uma foto, não sei o quê. Nem vou contar a história aqui. Mas aconteceu com um amigão, de viajar junto, fazer passeio junto. Ele não curtiu a foto? Na verdade aconteceu um probleminha no meio do caminho. Eu disse, não, mas isso dá pra contornar. Não, mas eu não sei o que. Se tu não tinha vontade em vir fazer as fotos, era melhor não ter vindo e tal, essa coisa toda. Eu disse, cara, que é isso, mano? Tava fazendo um favor e ainda a pessoa quer exigir. E achou que eu tava fazendo de má vontade. Mas foi um erro que aconteceu ali, que dava pra ser resolvido, mas que a pessoa não soube lidar. E não é que perdemos a amizade, mas ficou estranha a situação. Lidar com o ser humano hoje em dia, né, tá cada vez mais difícil. Então, nos meus treinamentos, cursos, workshop de fim de semana eu faço também, né? Fiz o ano passado, esse ano não fiz nenhum ainda. Num sábado, o dia inteiro, assim, né? Eu sempre tento orientar. Sabe por quê? A pior coisa que eu vejo no mercado da fotografia... O mercado da fotografia, como muitos, ele é prostituído, tá? Perdão da palavra. Ele é. Mas quem que faz isso? Os próprios fotógrafos. Os próprios profissionais que fazem isso. Por não ter instrução. Então, se eu sou instrutor de fotografia e tô treinando a pessoa para isso, eu não vou lá só pelo dinheiro dele. Eu vou instruir para que o mercado da fotografia melhore como um todo. Entendeu? E aí eu falo isso, eu sou chato nisso. Eu digo, cuidado muito com as parcerias que vocês fazem. Cuidado em fazer foto para amigo que não sei o quê. Entendeu? Se é pra cobrar um valorzinho, às vezes eu digo, você vai cobrar 100 pila pra fazer um trabalhinho, 200. Cara, nem cobra do cara. Diz, olha, eu vou te entregar aqui, só que eu tô iniciando, olha. Tem que ser uma coisa muito bem acordada, porque daí depois... Não tem problemas futuros, né? Não tem problemas futuros, né? E a verdade é a seguinte, vamos lá, tá? E não é o que falo. O ser humano é complicado, de uma forma geral, não só fotografia. A gente não valoriza muito o que é ganho, né? Bem verdade. A gente não valoriza muito aquilo que é ganho, que é ganhado. Principalmente se tu não tá buscando aquilo. Então, para os alunos eu digo assim, cara, tu precisa criar portfólio, né? Ensaio externo. Vai fazer de quem tem desejo de ser fotografado. Não vai pegar tua amiga, prima ali que vai lá só por ti. Eu vou para ajudar ela. Não. Pega alguém, nem seja tia, avó tua, que quer uma foto de família, vai nessa. Dá a foto para essa pessoa. Porque ela vai valorizar, porque ela quer, né? Nossa. Mas a minha amiga é bonita, fotogênica, não sei o quê. Mas talvez ela nem quer fazer foto. Nem de graça. Nem dá. Vai gastar teu tempo e ainda sair falando, né? Vai sair falando, não vai postar nenhuma foto. E quando posta não marca? E quando posta não marca, é problema. Só que isso o iniciante não sabe. Então meu papel é orientar ele e mesmo assim acontece. E aconteceu comigo também lá no começo. E é legal que instruir, dar aula, é uma coisa muito doida, né? Que
eu entrei nesse propósito de... Eu sempre gostei de dar aula. Apesar de ter uma origem muito tímida, muito retraída, uma comunicação... Hoje eu falo bastante, que tô falando sem parar. Tô até secando a garganta aqui de tanto falar. Mas a verdade, né, Marcelo, é que eu venho de uma... mais introspectivo, né? Então, eu sou mais introspectivo. Mas quando eu tô dando aula, quando eu tô ensinando, é muito legal porque isso não me influencia. Então, eu brinco, eu xingo, eu dou risada, eu pulo, eu faço besteira, sabe? Então, eu me sinto muito bem, né? E aí, eu não tenho medo de ensinar, né? Não tenho medo. Alguns amigos meus falam, e tem fotógrafos também que ficam de cara, né? Você tá botando gente no mercado, já ouvi isso. Esse fotógrafo tá ensinando, colocando gente no mercado, né? Ok? Pra concorrer com ele mesmo, né? Isso. E com os outros, né? Os outros. Então eu já escutei isso mais de uma vez. Mas a real é que é o seguinte, eu penso que quem tem esse medo é porque está acomodado. Se eu não estiver acomodado, eu vou buscar cada vez meu espaço, cada vez maior, cada vez mais parcerias, cada vez mais clientes, cada vez mais trabalhos melhores e maiores e novos. E quem que vai entregar aquilo que eu fazia lá no começo? Por exemplo, hoje eu não fotografo mais infantil, fotografia de aniversário infantil, que eu fazia lá no começo muito. Quem que vai fotografar? Alguém tem que fotografar. Que vai ser aquele que começou, ou às vezes nem começou, às vezes ele quer isso. O nicho dele é a fotografia infantil, aniversário, acompanhamento. Quem que vai fotografar? Ou vocês têm nascidos também, né? Tem aquelas fotos lindas de bebezinho. Meu Deus, que foto incrível, né? O newborn. Isso. E também na nossa região tem poucos profissionais, tem né? Poucos. Bons, mas ainda poucos, né? Então a real é que eu sou feliz ensinando. Todo mundo gosta de tirar fotos, né? E a facilidade de tirar fotos com o celular, todo mundo tem uma câmera no bolso, né? Faz com que muitas pessoas se aventurem na fotografia e queiram se tornar fotógrafos, né? O que o fotógrafo tem que fazer? Qual é a dica que tu dá para os teus mentorados ali, para os teus alunos, para a pessoa se diferenciar no mercado, para a pessoa durar no mercado, já que a concorrência só aumenta, né? Sim, total. Cara, são as pessoas, né? São as pessoas que abrem as portas ou nos fecham. São as pessoas que nos dão oportunidades, nos indicam, nos lembram de nós. Então, o grande diferencial na fotografia, eu acredito que são as pessoas. Tu saber lidar com o cara, tu fazer uma parceria, tu fazer uma oferta bacana, tu prometer aquilo que tu cumpriu, tu entregar além do esperado, fazer o pós-venda. Porque a tecnologia a gente não consegue acompanhar, cara. É absurdo, né? É absurdo. Então eu foco aonde? Eu foco nas pessoas. A dica que eu daria é o quê? Tava dando uma aula essa semana. E aí um fotógrafo falou pra mim, esse fotógrafo já tá no mercado. Daí a gente fez uma aula de 40 minutos aí pra mim passar algumas coisas. Daí eu disse, cara, eu vou ser o teu cliente e tu vai me fotografar. Vamos ver como é que vai ser. Daí ele disse, a primeira coisa ele disse, não, vai ali. Então eu disse, tá, mas por que ali? Não, porque tem umas linhas assim, e a luz aqui é meio não sei o quê, e tal. Eu digo, cara, beleza, tu entende de técnica. Tá, vamos mudar aqui. Não, é que aquela textura lá, tá legal, não sei o quê. Aí chegou no final e disse, cara, ó, deixa eu falar um negócio. Tu é um cara muito bom, tem técnica, mas a real é que o cliente tá dane-se pra luz, pro ângulo, pra linha. Cara, ele quer se sentir bonito. Como é que tu faz se sentir bonito? Desenvolvendo com ele, né, uma conversa, se sentindo bem. Porque daí quando tu fotografar, ele vai representar aquilo que tá sentindo. Aconteceu essa semana, né? Então, às vezes a gente pensa muito na técnica, no equipamento. É importantíssimo. Pelo amor de Deus, eu falar que não é. Claro. Ajuda muito. Mas só isso
Não basta, né? Não basta. A pessoa não tem obrigação de entender da parte técnica, né? O fotografado, o cliente, digamos assim, né? Às vezes ele só te diz assim, eu quero uma foto bonita. Ele quer, como vai ser feita, não, ele não quer saber, né? Ele quer saber que lente, que câmera ele quer saber de detalhes técnicos. E o fotógrafo tem muito disso, sabe? Eu, não só eu falo sobre o meu ramo, mas eu vejo que de uma forma geral, né? Tem uma rivalidade aí entre o pessoal que usa Canon, Nikon, Fuji, sei lá. Pra te ver o nível que é da questão de importância do equipamento, né? Existia. Eu não vou muito pra esse lado, né? Sim. Mas não, Nikon é melhor que Canon. Parece Grêmio Inter, né? É verdade. Bem... Cara, parece que virou Grenal o negócio, cara. Não, mas Nikon fica verde. Uma Canon fica meio avermelhada. Canon não acerta o foco. Eles querem provar que a deles é sempre melhor, né? Não, porque essa aqui tem uma linha de lentes mais assim... Mais acessível, não sei que linha de espelho. Aí depois entrou a Sony no mercado, né? A Sony veio ali arrebatando. Aí acharam um problema pra Sony, né? Não, porque pega fogo, esquenta a bateria de um jeito, chega a não sei quantos graus. A câmera não tinha defeito nenhum. Sim. Não, acharam defeito na Sony. Agora eu vou fazer uma pergunta meio estranha, né? O pessoal tá usando bastante filtro, né, nas redes sociais. E já te pediram alguma vez, tenta fazer mais ou menos parecido com... Ou coloca um filtro nessa foto. Pedem, assim, ó. Caraca. Eu vou dizer uma coisa, assim. Eu acredito que quando a gente se encontra dentro da profissão e depois tu se encontra dentro do nicho daquela profissão e tu vai cada vez mais se entendendo e conhecendo quem tu é como profissional, isso reduz. Porque, vamos lá, a grande maioria dos meus clientes me procuram por as minhas fotos serem mais naturais. Sim. Né? Então, acaba que tu começa criando esse universo que é teu e que tu busca. Mas sempre tem aquele cliente que às vezes não repara isso e tal. Ele fala, faz uns Photoshop aí. É sempre nesse papo, né? Faz uns Photoshop aí e tal, não sei o quê. Claro que sim, a gente trabalha a câmera deixa a foto muito nítida, né? Então, qualquer coisinha que aparece, qualquer marquinha, fica muito gritante na foto quando tu usa uma câmera boa, com uma lente boa, fica muito nítido. Então, o que a gente faz? A gente reduz essa digamos assim, a palavra não é nitidez, mas tu reduz um pouquinho essa agressividade na imagem, porque daí aparece pele oleosa, espinhazinha, aparece tudo. Tu ameniza, tu suaviza isso, mas tu não transforma, né? E tu pega hoje no Instagram, tem filtros, eu não sei como é que os caras fazem. Cara, afina o nariz, sim, endireita, harmoniza rosto, aumenta o olho, troca a cor de olho. Pra te fazer isso numa edição de foto, tu precisa de 1 hora. Sim. E aí depois tu vai conhecer a pessoa pessoalmente, né? Tu diz, opa, onde é que tá aquela pessoa lá? Porque olha só, pensa comigo. Vai fazer uma sessão de fotos, né? Olha, pensa comigo. Todo mundo vai para uma sessão de fotos com a melhor roupa que tem. O melhor look que tem. Se é uma menina, vai para maquiadora e vai para faz cabelo. Salão de beleza e cabelo. Tu tem um profissional que vai te fotografar, que entende sobre fotografia, pose, ângulo, ele vai ver o melhor, como tu fica mais bonita nessa foto. Com uma luz e um fundo legal. Tu quer mais o quê, cara? O que mais tu quer, entendeu? Porque tu já tá muito acima, que eu falo, acima da questão de nível de beleza e look, do que o natural. Do que a pessoa fica no dia a dia, né? E ainda tu quer colocar mais filtro em cima disso? Entendeste? Então, não julgo quem quer, ok? Mas é necessário, sabe? Será que é necessário? A gente já faz procedimentos com biomédicos que nos aperfeiçoam. Então, já faz esse procedimento. Já faz maquiagem, já faz cabelo. Um look de domingo lá, da missa de domingo que a gente fala, né? E ainda assim a gente usa muito filtro. É uma busca
pela perfeição que não existe, né? Não. O que é bonito pra ti nem sempre é bonito pra mim. E aí, quando a gente fala de imagem, isso faz com que, às vezes, digamos, tu perca pontos com a tua imagem, em vez de melhorar. Porque não é tu. Artificial demais, né? Demais. Aquela cara de boneco. Boneco de cera, aquela coisa toda. Verdade. Existiu uma onda, depois deu uma baixada. E eu acredito assim, ó, eu vejo, tá? Não só na fotografia, mas como um todo. Tem muita gente buscando o natural. Natural em tudo, sabe? Num papo, num amigo, numa leveza, numa experiência. Na fotografia. Nas parcerias. Entendeu? Ah, não tô com esse parceiro só pela grana, só pela... Não, eu tô porque o cara é fera, sabe? Eu vejo uma busca assim no mercado, né? Bom, a gente viu recentemente que tu foi meio que desafiado a fotografar um produto maravilhoso, né? E aí ele até colocou algumas... pediu pro pessoal votar, né? Que foto que ficou melhor e tal. Ah, sim. Conta como é que foi essa experiência pra nós do carro, né? Isso. Hoje meu foco é casamento e o posicionamento de imagem, retratos para quem quer se posicionar na internet, né? Mas eu agradeço muito as oportunidades que eu tive de fotografar tantas outras coisas, né? Então, fotografei para agência de modelo, fotografei festa infantil, fotografei crianças, família até hoje, enfim, tive N oportunidades, né? Eventos corporativos, ainda faço. E o automotivo eu nunca tinha fotografado. Um trabalho em si. Às vezes lá, meu carro... Às vezes lá, meu carro, tu faz uns testes e tal, tá em algum lugar, né? Aquela coisa assim. Mas aí o pessoal da Fiat, da Gambato lá, me desafiou a nova SUV deles, né? Não sei se dá pra falar nome, assim. Sim, pode. À vontade. O pessoal me desafiou pra fotografar o lançamento, né? A nova Fastback. Que é uma SUV deles, bem legal. Até vi uma passando aqui na rua hoje de manhã, branca. E eu disse, bora lá, né? Eu gosto de um desafio. Mas eu vou dizer que gera uma insegurança, né? É um produto, pô, tu tem uma visibilidade. Eles vão usar para anúncio isso. Vou anunciar essas fotos, vão colocar impressa na unidade deles aqui de Bento. Né? Então vamos fazer um trabalho, porque foi o rapaz do marketing que a gente conversou, né? Que a gente fechou esse trabalho. Eles vão usar essas imagens, entendeu? Então, olha a responsabilidade que é. Eu vou dizer, eu tava meio inseguro com o negócio. Nossa, mas eu vi o resultado e ficou, olha... Perfeito. Não, porque a gente é crítico, né? Eu sou muito crítico e eu também me impressionei. Tem uso de Photoshop nessas imagens, tá? Nossa. Quanto tempo que durou esse trabalho? Foi um dia, uma manhã? A gente começou a fotografar umas 3 da tarde, porque qual que é a ideia? Aí que vai tudo que a gente aprendeu na fotografia até hoje, que me proporcionou ter esse resultado ali. Porque daí eu entendi, por exemplo, a gente ia iniciar com o carro dele de test drive. Era adesivado. Eu disse, cara, não rola. Não tem como tirar o adesivo depois e ficar algo natural, porque pega uma luz em cima do adesivo, uma luz não sei o que. Sim. Segundo ponto. Aí a gente conseguiu um preto. Cara, preto é bem reflexivo. Eu disse, cara, eu não consigo fotografar isso no sol. Vai aparecer tudo que é lado. Onde botar o carro vai aparecer planta, gente, informação. É verdade. Não dá. Eu disse, a gente tem que pegar um final de dia ou uma sombra. Aí a experiência funciona. Da luz. Né? Aí vai funcionar. A gente parou num lugar lá, começamos a fazer algumas fotos internas e externa eu vi que não ia rolar. Interna do carro, detalhes. E externa eu vi que não ia rolar porque estava muito apertado. Eu não conseguia estar livre. E aí tem o André que trabalha comigo, até ele falou, disse, cara, a gente precisa ir para um lugar mais aberto. Vocês estavam interno, vocês estavam dentro do... A gente estava num espaço que limitava. Tá. Num espaço aqui da cidade que limitava o trabalho. Né? Porque às vezes tu quer tomar uma distância maior e tal. Sim. Então lá a gente fez o quê? Detalhes.
Fizemos a primeira sessão do carro de detalhes. Interno, volante, painel, era uma edição especial, a plaquinha da edição especial, roda, essas coisas aí. Beleza, ali já começou a entregar um resultado legal para detalhes. Quando foi pro carro, não dava. Disse, nós precisamos ir para um lugar aberto. A gente andou, pegou um asfalto livre, aí no interior, e aí começou a acontecer. E foi fim de tarde, assim? Ou... Isso, começamos às 3, a gente foi umas 4h30, 5 horas para esse outro local que era mais aberto. Sim, o sol já estava bem um pouco mais baixo. O sol já estava mesmo baixo, diminui reflexo, Sim. Entendeu? Diminui aquela luz dura, aí é uma parte bem técnica. E aí começamos a enxergar uns resultados melhores. Aí tu fica meia hora lá, aí imagina, se com um carro tu precisa meia hora para começar a ficar bom, imagina com pessoas, Imagina, né? com pessoas. Então meia hora a gente ficou lá, começou a fazer, e o Andrei me ajudou muito, né? O Andrei foi meu aluno, hoje trabalha comigo, também fotografa bem pra caramba. E aí com cada câmera começamos a fazer imagens, e aí já ficou bom ali. Pô, agora vai. Aí tu ganha uma confiança, né? Claro. Tu ganha uma confiança e melhora ainda mais. A gente fica empolgado, né? Fica empolgado. Aí depois a gente, na mesma noite, já trouxe pro computador. Começamos a baixar, selecionar as imagens. Apliquei edição de luz, cor, Sim. nitidez. Não usei Photoshop, em situação nenhuma. E ficou uma textura de fotografia, uma luz, reflexos incríveis. Aí já teve agora outros... Olha que doido. Já teve outras pessoas interessadas em fotografar, outras agências, e uma outra situação também que trabalha com carro aí que me chamou para tentar fechar algo, né? Uma vai puxando a outra, né? Não é meu trabalho bicho, vai puxando... Mas ajuda na visibilidade, me ajudou no desafio, né? Eu imagino que fotografando produtos, o carro seja um dos mais difíceis, porque uma coisa é tu fotografar essa caneca, que tu pode no teu próprio estúdio regular todas as luzes e tudo, mas um carro né? Não dá para botar um carro em qualquer lugar, né? Verdade. Tem que ter um espaço grande, né? Em estúdio, não sei se existe aqui na região um estúdio que possa comportar para fotografar, porque no estúdio tu tem todo o domínio da luz, né? Sim. Bem o que tu falar, e lá tem que trabalhar com o que tem na rua. E essa questão das locações aí, tu falou que tem muitos lugares bonitos aqui na nossa região, né? Um casamento, por exemplo, tá na moda casamentos ao ar livre, casamento na praia. Isso. Ajuda muito quando o casal é bonito, o lugar é bonito, né? A igreja limita muito, não é que não vai ficar bonito, mas se tu tem um lugar com a natureza ajudando, as fotos, né? Sim. Ficam melhores, né? Ficam engrandecidas, né? O cenário é importante. Cenário, né? É importante. A gente fala que não, assim, tem duas situações. Conexão do casal. Se o cara tá com um look legal, o casal tá com um look legal, tá com uma conexão legal, tá afim das fotos, facilita muito. Exatamente. Quando eu fazia vídeo de casamento, quando o casal é divertido, o casal tá curtindo a festa, as imagens ficam bonitas, né? E tem casais que, né, meio... olha, por mais bonito que eles sejam, se eles não tiverem, isso, né? Exatamente. Podem ser bonitos, mas se eles não estão alegres, não estão curtindo, não fica a mesma energia, conectados, né? Conectados. Às vezes tá muito preocupado, né? Exatamente. Às vezes não é nem a pessoa, ela é divertida, mas tá muito preocupada. Cara, nesse tipo de foto, transparece aquilo que a pessoa tá sentindo, né? Fotografia é doida, porque ela transparece aquilo que tá sentindo. Então, se a pessoa tá muito tensa, o casal não tá com uma conexão legal, tudo isso influencia. Agora, olha uma pergunta que tu fez. É muito legal. Uma vez eu abri uma caixinha de perguntas e um fotógrafo perguntou, cara, como é que tuas fotos de casais são tão incríveis, né? Eu tenho uma referência como foto de casais em lugares legais, fotos de casais bonitos em lugares legais. Eu tenho uma referência assim como fotógrafo, né? As pessoas veem isso em mim. Daí eu disse assim, como que tu faz? Eu disse pra ele, cara, é um planejamento do todo. A gente conversa com o casal para se conectar. Trabalha com o look que ele vai usar. Pensa num lugar que faça sentido, que seja bonito para ele. E eu sou apaixonado por externo, né? Fotografo a igreja, assim,
o interno do estúdio para posicionamento de imagem, mas eu sou apaixonado por externo. Tu pesquisa e tu dá sugestões de locações, assim, vamos supor, um ensaio em 15 anos, tu faz 15 anos também? Sim. Daí a menina quer fotografar num lugar bonito, assim, tem os lugares que tu sabe, em tal lugar vai ficar show as fotos. Tem. Como eu já fotografei em bastante locais, ajuda, né? Lá no começo, o que eu fazia? Muitas vezes eu saía de carro para bater o olho e começar a ver o que eu teria de opções, até para não ficar tudo parecido, né? Sim. Como o meu volume de fotografia externa é bem grande, lá pelas tantas tu acaba sendo todo mundo no mesmo lugar. Então, assim, no 15 anos, ou seja, qualquer outro trabalho, eu sempre analiso qual que é o estilo da pessoa. Então vamos lá, 15 anos, cara, eles estão num momento de vida, eles não querem algo muito formal. Então, eu olho o perfil da menina, né? E penso assim, talvez umas fotos no asfalto, entendeu? Umas fotos dando pulo, alguma coisa assim. Às vezes tem aquele momento, por exemplo, ela tá na transição da menina à mulher, entendeu? Então eu faço umas fotos mais carão dela, né? Você veja que a menina quer fazer uns carão, faça uns carão, bota um óculos de sol, sabe? Às vezes a gente pega, joga um moletom e senta assim num meio fio, pegando um cenário mais urbano, sabe? Então, para mim hoje é tranquilo. Eu consigo entender o que o cliente é e sugerir para ele opções que encaixem com o que ele imagina, né? Porque o que acontece, Marcelo? Muitas vezes o cliente nem sabe, né? O cliente mesmo não sabe, onde é que eu vou, meu Deus, fazer foto aonde, de que jeito, né? Então hoje eu já tenho bastante local assim na cabeça, sempre buscando alguns novos também. Se algum turista vier para a região, acho que uma das pessoas que mais sabem indicar lugares bonitos são os fotógrafos, porque eles, né, tu já deve ter dezenas, centenas de lugares que tu botou o olho e diz, olha só essa cachoeira, essa floresta, essa árvore, essa janela, essa porta. Tem até fotógrafos que adoram portas, janelas para fotografar, né? Tu curte algumas coisas diferentes assim também? Não? Sim. Portas e janelas tem uma coisa, a gente tem uma conexão com isso, o ser humano tem uma conexão com isso, eu não sei porquê, eu nunca pesquisei, né? Mas com uma porta com uma cor bonita, uma textura bonita, né? Faz diferença. Cara, o que a gente tem, tá? Hoje eu não vou mais tanto, mas o nosso interior, ele é muito inexplorado. Então o que acontece? Vale dos Vinhedos, né? Primeira coisa que vem na cabeça. É maravilhoso, entendeu? Tem pontos lá incríveis. Caminhos de Pedra. Perfeito, entendeu? Caminhos de Pedra tem uma pegada um pouco mais de imigração, acredito assim, uma coisa mais de imigração antiga, casebres, casas antigas. É incrível para fotografar. Mas tem alguns locais nos interiores que às vezes quando eu fazia minhas caminhadas que eu conhecia que são maravilhosos, cara. E que a gente não explora tanto por quê? Ou não conhece, ou às vezes o acesso é um pouco mais difícil, ou até a própria pessoa, o teu cliente diz assim, não, eu quero fazer no Vale, né? Aí tu respeita e tal. Mas a gente tem cara, a nossa região para fotografar da Serra é a melhor. A gente tem Gramado, ok? Gramado e tal. Só que Gramado não tem Gramado não consegue ter, digamos assim, a diversidade que nós temos, né? É diferente lá, tem uma arquitetura incrível, mas a nossa diversidade... Porque, por exemplo, tu falou, cachoeira a gente tem várias. Videiras, temos. Casas antigas com portas e janelas bonitas. Temos. Asfalto. Quer fazer uma coisa mais urbana? Temos. Cidade. Essa semana eu fiz foto de 15 anos aqui na Avenida Planalto, com aquelas luminárias todas e tal. Antes não chamava tanta atenção, mas mesmo assim dava. Agora com aquelas luminárias assim ficou maravilhoso para criar um efeito de luz. De noite assim. Deve ficar bonito lá, né? Isso, à noite a gente fez. Noite. Então tem bastante lugares para explorar, né? Aqui, principalmente em Bento Gonçalves e região, né? Aí vai pro ladinho Garibaldi, maravilhosa para fotografar. Nossa, aquele centrinho de Garibaldi.
Parece que parou no tempo, assim, uma volta ao passado, né? Isso. É bonito demais. É maravilhoso, né? E a gente vê também que além das pessoas que procuram casas mais antigas, também tem agora em apartamentos luxuosos, né? Que se torna bem diferente e eu acredito que vende muito também, né? Vende. A gente não falou sobre isso, né? Boa, bem pensado. Aí tu vai pra uma fotografia hoje, por exemplo, em cafés. Tem cafés maravilhosos aqui. Ambientes legais. Aí, desde hotéis que a gente tem. É legal, o saguão do hotel, o próprio apartamento do hotel, né? Traz uma fotografia mais sóbria, mais íntima, traz uma estrutura, sabe? Uma coisa mais lareiras. Nossa, é lindo demais. Né? Agora me veio outra curiosidade, as minhas curiosidades. Alguém já pediu para te fotografar em motel? Não. Motel. É que tu falou em hotel, né? Daí, vai que tem alguém. Mas né? eu já levei uma fotógrafa pro motel comigo, mas era pra fazer uma foto de lingerie. E aí foi uma... Claro, foi uma mulher, né? E mais alguém pra auxiliar ela. E foi no motel. Sim. Aí o pessoal olhou assim, as 3 meninas, não, pode entrar, pode... Já aconteceu comigo também. Tinha uma época que eu fazia o making off de ensaios fotográficos. E aí a gente foi em 2 carros, era num motel. E aí no nosso carro só tinha 3 homens. Aí o pessoal olhando assim, 3 homens entrando no motel. Fica estranho. Mas o bom é que a gente entra tranquilo, né? Sim. Tipo, porque tu sabe, tá na tua trabalhando, consciência né? ali, tá tudo certo. Mas, por exemplo, para um nicho sensual, Tem né? que ter lá. Ou às vezes até um casal quer fazer umas fotos um pouco mais... Tem isso, né? Sim. Uma vez eu fiz numa cabana de um casal. Ele sem camisa, ela com tipo, só um cobrezinho assim, né? Por cima e tal, de lingerie. Uma coisa mais íntima do casal. Eu fiz numa cabana. É legal pra caramba. Então, tem essas opções. Não é tão comum, né? Mas tem. É porque se formos analisar em questão financeira, né? Para locação, um hotel ele se torna mais barato, a não ser que tu consiga, faça uma parceria com o hotel, né? Que geralmente a gente procura banheira, lareira. Isso. Né? Os nossos hotéis aqui, eles são... O valor do nosso hotel aqui é agregado, né? Na nossa região. Entrando nesse assunto aí de custos, né? Questão de permuta e questão de lugares que cobram para fotografar, né? O fotógrafo tem que lidar com essas coisas também, né? Tem. A gente tem na região muito local legal que não tem a cobrança, né? Para fotografar. E tem alguns locais que tem essa medida. E eu vou dizer o seguinte, eu até entendo muito bem o cliente que cobra para ser usado o espaço, tá? Por quê? Claro que ele construiu aquilo, ok e tal, mas muito pelo quesito de não virar bagunça, tá? Porque, cara, eu dou aula para os fotógrafos, né? Para fotógrafos, eu sempre tento instruir nesse sentido, assim, de evitar queimações, a gente se queima, né? Mas eu já peguei situações, tipo assim, num local, 4, 5 fotógrafos trabalhando ali, num sábado de tarde, solzão bombando. E, cara, pro turista, quem tá consumindo aí não fica legal. Me coloco no lugar como turista ou como cliente, entendeu? Aí, e muitos locais que a gente fotografa, as pessoas já me falaram, não, a gente teve que começar a cobrar uma taxa, porque... era desrespeitoso, tirava as coisas do lugar, não botavam de volta. Mas aí tem toda uma questão de senso também, né? Da parte do profissional, né? É isso. E aí, às vezes, eles fazem isso justamente para dar uma evitada, né? Então, assim, tem locais que eu indico com taxa, que é uma taxa mais em conta, e eu digo pro cliente, ó, tem esse local, é bem legal, tem uma taxinha, mas tu tem uma estrutura, tu tem banheiro, tu tem lugar para se trocar, entendeu? Tem esse aqui também. Tem esse aqui que não tem taxa, vai ficar legal igual, né? Porque tu vai pagar, que vai ficar melhor o trabalho aqui ou ali, e dou essa opção para o cliente. Mas tem locais que as taxas é altíssima que eu falo, que
chega a ser mais alto do que o valor da própria sessão de fotos. Daí eu digo pro cliente, a taxa é alta, mas se tu quiser, entendeu? Mas aí geralmente não fecha, né? E o cliente vai pagar a taxa da fotografia, o ensaio fotográfico e mais a taxa com o mesmo valor, às vezes mais, da sessão de fotos, né? Daí eles acabam não fechando. Aí nesses locais não. Então tem opção. Eu também percebi que tu fotografou uma atriz global, né? Uma atriz global. Isso aí. Como é que foi a sensação? Queremos saber. Né? Eu vou te dizer assim, eu tava muito tranquilo no dia. Porque foi assim, a gente foi pro Rio fotografar, então fomos eu, Simone Cabeleireira, Rossato e a Dirce, a cerimonialista, para fotografar 2 pré-casamentos lá, porque o casal é de lá, é do Rio lá, entendeu? Eles moram lá. Então a gente foi para lá para fotografar esses 2 pré. Nesse meio tempo, foi surgindo a oportunidade de fotografar a Zezé, só que não tava nada certo, porque a gente sabe que a Zezé tá na Globo, sei lá, 30 anos trabalha com a Globo. Ela é contratada da Globo, né? Enfim, e ela estava numa função de fazer um trabalho lá, estava acontecendo alguma minissérie, algo nesse sentido. Então nós não sabíamos. A gente foi para fotografar os 2 prés, mas também estava fechado com ela, mas a princípio ela não ia conseguir. Então eu digo, que pena, né? Que é legal esse estar com pessoas assim que tiveram uma representação e tem na sociedade, ainda mais uma atriz, né? Fez N novelas, né? Ela fez já pro Globo. E aí acontecer o quê? Naquela semana mesmo tudo aconteceu, sabe? A gente fotografou, foi 4 dias de trabalho no Rio. Então foi 2 pré-casamento, a gente fotografou uma jornalista lá, que é agora me fugiu o nome. Ela tem a primeira jornalista com síndrome de Down no Brasil. E ela entrevistou N famosos já, né? E aí a gente fotografou ela também. E aí fotografou a Zezé. Foi muito doido porque assim, a gente fotografou a Zezé para uma clínica estética, ela sendo modelo da clínica estética e fazendo marketing para a clínica. Mas a gente tinha fechado com ela os retratos dela também. Só que a gente entrou para fazer as fotos na clínica estética, o tempo já estava limitado. Aí fazendo massagem, fazendo peeling, fazendo, enfim, esses procedimentos assim. E eu disse pra dona da clínica, a gente tem que fazer o retrato da Zezé. E a gente foi fazer o retrato, eu disse, a gente tem que fazer o retrato da Zezé. Nisso já fechou o horário dela na sala. E tinha a próxima cliente para ser atendida na sala. E aí, olha só que doido. Eu tava com uma câmera na mão, a lente 50mm, tu entende? Né? Uma lente 50mm. A câmera, uma lente 50mm e um flash em cima da câmera. Então, a Zezé foi isso. A gente tomou bastante tempo lá, fotografando ela sendo atendida na clínica. Quando chegou a hora de fazer retrato, não tinha mais tempo. Resumindo. Tinha terminado. Aí a clínica tinha onde a atendente, né, onde a recepcionista atende, um balcãozinho alto assim. Saindo da clínica, saindo da sala, eu já comecei a pensar, meu Deus, eu tô com uma 50mm na mão, um flash, o que eu vou fazer com esse flash? Eu vou botar ali onde? Eu vou jogar pra que jeito? Onde é que eu vou encostar essa mulher aí? A Zezé, né? Onde é que eu vou pedir pra ela fazer e tal? Muito querida ela, tudo, sabe? Aí eu olhei aqui, luz horrível, tinha uma luz amarela que vinha, jogava na parede no logo da clínica e tal. Então a cabeça já foi antes, por isso que eu falo, a fotografia vem muito antes, né, do que apertar o botão, ela vem muito antes, vem sendo construída. Aí, a Zezé é muito querida e tal, eu disse, Zezé, se encosta no balcão aí, quero dar a recepção. Eu já a câmera pronta, a luz pronta, fiz 2, 3 fotos. Muda um pouquinho, troca o braço, ela mudou de novo, fiz mais 4, 5 fotos. Aí uma fala, não sei o que, faz selfie comigo, outra faz selfie com ela, não sei o que. Vamos fazer mais uma, Zezé. Cara, eu fiz umas 15 fotos dela, com flash em cima da câmera, ali na recepção, na entrada da recepção da clínica, porque nosso tempo não tivemos tempo para sentar. Eu queria ter sentado, feito uma foto com ela, conversado com ela, que era o programado que a gente fez quando a gente conseguiu fechar o trabalho. Mas não deu.
Mesmo assim, consegui entregar alguns retratos legais para ela. Nossa, que experiência ótima, né? Isso aí deve abrir portas, né? Imagina, agrega no portfólio, né? Agrega, né? Agora a gente está fechando outros trabalhos lá também, né? Mas tem toda uma questão de agenda, deslocamento, agenda das atrizes lá. Então tem outras coisas vindo por aí, tá? Só a gente tem. Só a gente tem que. É questão de organização de agenda, né? Tem uma questão de investimento, né? Então, da parte deles, para mim me deslocar até lá, tem toda essa questão. Tudo a gente está negociando, mas vai vir muita coisa legal aí. Né? Mais atores e atrizes globais aí pela frente. Não é só ter uma câmera, né? Tem que saber o que tá fazendo, ter toda a especialização, né? E falando em lugares, tu falou do Rio de Janeiro. Normalmente teus clientes são daqui da região. Quais outros lugares longe da Serra Gaúcha que tu já trabalhou também? Então, é bem isso, Marcelo. Olha só que coisa doida. Eu criei o meu trabalho, isso foi proposital, para que de certa forma eu vendesse aqui, inicialmente. Porque tá todo mundo aqui, um conhece o outro, um indica o outro e tal. E daí a gente chegou a um certo momento que eu preciso ampliar os horizontes, né? Porque a gente vê que tem muita oportunidade fora de Bento, né? Bento é incrível, mas quando fala em oportunidade de negócios, existe infinitas possibilidades, né? Em outras regiões. E aí começou com a questão de atender turistas aqui. Então o pessoal estava me chamando para fazer trabalhos aqui, ou me chamava de fora, via meu trabalho e tu é de Bento? Sim. Às vezes eu tenho uma passada por Bento em tal lugar. Tem muita gente que é do centro do país, Rio, São Paulo, que vem casar aqui, né? Isso. E essa oportunidade do Rio, ela surgiu inclusive porque eu fiz um casamento de 2 cariocas aqui em Bento, né? Então eles eram cariocas, ela de Porto Alegre e ele carioca, casaram e vieram casar em Bento, no Vale. E aí surgiu essa oportunidade de ir para o Rio fotografar outros casais lá, e aí junto a gente conseguiu fechar a Zezé lá para fotografar ela e tal. Mas tem muito isso do turista. Muito. Então começou assim, se o turista vem até aqui e me chama, eu posso também ir até lá. Tudo uma questão de negociar. Mas respondendo a tua pergunta, Santa Catarina já fotografei, Rio de Janeiro, foi esse último aqui, Maceió, a gente fez lá também casal, e agora semana que vem na outra semana que vem eu tô indo para São Paulo, então mais um estado aí a ser explorado, que eu vou estar fazendo um trabalho lá. Então é isso que ainda tenho no meu, por enquanto. Não, mas olha só, se uma pessoa é difícil, né? Tu imagina 2. E tu escolheu, imagina, tu fotografa casais. Sim. Então, como é que é? Eles têm que estar em sintonia, né? Para o negócio dar certo. E tu sabe, uma dificuldade é pegar o do casal é pegar o homem, né? O homem não quer saber de foto. Na grande maioria das vezes, tá? Eu até entendo, é normal, já é difícil para uma mulher, né? Mas a mulher já nasceu com aquela coisa, né? Do espelho, se olhar no espelho, fazer uma selfie, né? Então, muitas vezes eu preciso não convencer, mas deixar tranquilizado o marido, o futuro esposo, né? Noivo da noiva, que, cara, é uma sessão de fotos tranquila. Você não vai ter que fazer pose, olha pra câmera, faz isso, faz aquilo. Vocês vão dar as mãos, vou pedir para vocês caminhar e eu vou estar fotografando vocês. Vocês vão dar um abraço e eu vou estar fotografando vocês. Aí, depois que passou uma meia hora, ele não sabe disso, né? Depois que passou uma meia hora, 40 minutos, daí tu faz o que tu quer com o cara, né? Verdade. O problema é o casal, o homem, a parte do homem estar lá, né? Não é que é problema, ele se sente meio desconfortável. E é normal, isso é uma exposição diferente do normal, né, para eles. Isso, muitas vezes eles nem fazem foto nem com o celular deles, né? Então imagina alguém fotografando. Mas ok, tem a causa do casamento, de uma sessão de foto legal, agora tem Dia dos Namorados, então tem sessão de Dia dos Namorados, que o pessoal me contrata. Mas é a primeira meia hora que ele tá comigo, a gente faz, vem caminhando. Eu nunca chego a dizer, faz assim, faz assado. Casal, que tem um homem, você veja que ele tá mais também assim, eu fico longe,
dá a mão pra tua esposa, pra tua noiva, vem caminhando até aqui, entendeu? Abraça ela, vem fotografando. E aí depois vai, de costas agora, vai, quer pegar o cenário e tal. E a coisa vai fluindo, mas tem essa barreira inicial aí. Porque geralmente a pessoa fica tão nervosa que ela esquece o jeito que caminha, né? E caminha meio torto, parece um robôzinho. Isso é normal, né? Acho que já aconteceu com todo mundo. Eu digo, assim, pela minha experiência nesses 5 anos de trabalho, fotografando muita gente, que existe um time, tá? Existe um padrão, mais ou menos, um padrão, mas não dá pra gente generalizar. E é de 30 a 40 minutos para a pessoa começar a entregar um resultado legal. Isso é uma percepção minha, tá? Pelos trabalhos que eu fiz. 30 a 40 minutinhos aí com a pessoa, ou com um casal, né? Seja um 15 anos, uma gestante, um ensaio feminino, um casal, mas tem às vezes em 5 minutos. Né? Tu falaste, Marcelo, antes que tem casal, aquele casal que é risonho, brincalhão, meu Deus, isso aí tu chega... Esse hora já começa a dar risada. Aí tu vai captando, entendeu? Aí abraça, já dá uma risada, não sei o quê. Então tem às vezes que 5 minutos flui. Mas como regra, então eu sempre marco as sessões de fotos. 2 horinhas. Porque na primeira horinha esteja essa descontração. Aí depois troca de look, vai para um outro local. Então umas 2 horas de trabalho. Porque mais também se torna cansativo muitas vezes, né? E tem aquela pessoa, existe o paciente que ele fica nervoso quando está no consultório médico. No caso dos equipamentos ali, a câmera inibe, né? Às vezes a pessoa está à vontade, daí quando liga a luz ou põe um microfone nela, pronto, trava. O microfone tem isso. O microfone tem também, né? Eu cheguei aqui para fazer entrevista, aí tu olha, pô, uma mesa legal, um telão. 4 microfones aqui. Como é que é meu nome? Isso já dá isso que eu já tô acostumado, assim, gosto disso, dessa parte comunicativa. Mas inibe. E a câmera, é que nem eu falei antes, mas tá apontando uma arma pra pessoa. Então é legal, agora Marcelo, eu tô pra investir numa... Eu só tenho DSLR, né? Quero investir numa mirrorless, porque tá com a câmera aqui, olhando na tela, fotografando pela tela, entendeu? Sem a pessoa perceber que tá fotografando. Se tu bota no olho aqui, ela já... Entendeu? E aí eu tô pra investir... É um equipamento que ajuda, entendeu? Sim. Mas qual que é a ideia? É aquela coisa. Olha pro lado, tô aqui pronto. Olha pra mim agora, tchau. Faço 2 fotos. E se tu ficar muito ali... A pessoa tem que ir adaptando os equipamentos, né? Tem uma amiga minha que é fotógrafa, que ela pegou uma mirrorless da Fuji. Não é tão comum, né? Não, pessoa... Por causa do peso. Porque ela fotografa nascimentos e bebês e coisas assim, e ela fica com... Ela não escolhe o momento, né? Ela tem que ficar ali Fica tenso, e fica com a câmera no pescoço, e aquilo pesa, né? Com o tempo... Meu Deus. 500 gramas a mais já dá uma... É verdade. E a tecnologia tá aí para ajudar. E que bom, né? Sim. Tanto, eu só não investi ainda porque, enfim, a gente tem outras questões, mas é muito mais leve. Por exemplo, eu tô fotografando há 5 anos. Eu já tenho tendinite no ombro, eu já tinha antes, mas agora passou pro cotovelo e pro punho. Né? Porque se tu segurar aqui, pensa só, é câmera, lente e evento flash em cima. E tem lente que é bem pesada, né? Nós estamos com quase de 1,5 kg a 2. Pensa 1,5 kg, 2 aqui, entendeu? 4, 5 horas. Para um casamento é 12 horas. Né? Começa a fotografar das 2, 3 da tarde, o making off da noiva, e vai até as 2 da manhã. Tu tem as pausas, ok? Mas mesmo assim, né? Então, tá aí para ajudar, né? É legal essa parte e a tecnológica aí. Que nem eu falei antes, não salva o todo, mas ajuda muito, né? Sim. E voltando no assunto ali do bloqueio que as pessoas têm para olharem para a câmera, claro, dependendo do que tu quer passar, né? Mas eu tenho o diretor de TV e cinema onde eu me formei. Ele sempre disse, André, quando tu tiver que olhar pra câmera, falar com a câmera, imagina que a câmera é teu namorado. Tipo assim, tu olha assim, tu precisa olhar, né? Olha pra câmera, fala com ela como se, tipo, namora a câmera. Ótimo. Namora a câmera. Baita sacada.
Porque tem uma pessoa por trás dela, Claro, né? Teu exatamente. espectador, teu cliente, teu parceiro, né? Então dependendo, né, do que tu quer passar, né? É estranho para as pessoas, né? Por isso que em depoimentos quase sempre tem alguém do lado da câmera fazendo perguntas, porque daí tu tá olhando para um ser humano, né? Olhar para uma lente ali, a lentezinha parada, olhando para uma máquina, ali né? É uma sensação estranha, Ela não né? fala, não se expressa, né? Não tem sentimento. Que legal, vou usar para Sim, isso aí. as minhas Bem interessante. próximas. E deu super certo, né? Pra mim deu super certo. Aonde eu chego, os fotógrafos dizem assim, nossa, André, tu já é bem... que não precisa me mandar muito, eu sei que eu tenho Já que... faz os movimentos, as poses, já sabe falar. Sim, tudo, né? sim. Mas dá pra usar com certeza com as outras pessoas, né? Vou usar para os stories, né? Porque apesar de eu Claro. trabalhar muito meu digital, né? Meu Instagram, a gente tem uma dificuldade. Eu tenho uma dificuldade com os stories, sabe? Tu tá naquele momento que tu não tá legal, ou tá com pressa, ou tem algum compromisso, ou tu não tá muito afim. Mas é difícil tu abrir o stories e falar alguma coisa, né? Então, vou começar a pensar por esse lado. Bom, nessa câmera tem alguém aqui. Isso aí. Colocar alguém aí do outro lado. Que tem. Só a gente não tá vendo. Né? E a pessoa se sente mais... parece que está falando com nós mesmos, né? Com a pessoa que tá do outro lado ali. Importante. Porque às vezes fica estranho, né? Tu quer querer comunicar algo, por tu estar tenso, tu não consegue passar aquela mensagem. E a outra pessoa percebe, parece que tá encenando às vezes. É complicadinho, né? A gente tem que aparecer, mas se puder aparecer de uma forma confortável... Natural, confortável, vai ser bem melhor. É muito útil para o profissional, né? Cada vez mais as pessoas têm que aparecer, né? Quem não aparece está perdendo para o concorrente que está, né? Toda hora nas redes sociais. Tá que não mídia, é visto, né? não é lembrado também, né? Às vezes as pessoas dizem, nossa, fica postando toda hora. É 15 segundos da minha vida. Tipo, o resto o pessoal não tá vendo. Então tem que postar sim, tem que divulgar seu trabalho. O pessoal também gosta de ver os bastidores, eu vejo que tu também posta, né? Hoje a gente tá aqui em tal lugar, depois eu mostro pra vocês como é que vai ser o resultado final. E isso é muito bom, muito importante, né, pra quem tá iniciando. Porque ainda eu tenho muita indicação, mas imagina só que tranquilamente uns 60% do meu público, de quem me compra, do meu cliente, ele vem do Instagram. Então é um número enorme de pessoas que me contratam pelo Instagram, né? Então também não posso ser, como é que eu posso dizer, inconsequente, desleixado, não vou postar porque não sei o quê. Então eu crio ideias que possam ser postadas e que isso possa me trazer novos clientes e também reforçar quem já me acompanha. E ao mesmo tempo mostrar um pouquinho de mim também. Mas como a gente falou, é 15 segundos, né, da vida. A gente não mostra ali... Não tem nem como, nem faria sentido, né? Sim, nem faria sentido. A gente fica lá mostrando todos os nossos perrengues. A gente não toda hora mostrando os perrengues, né? A gente passa... Pneu furou, cheguei atrasado, derrubei a câmera. Ok, faz parte da vida, mas... E as pessoas gostam de ver coisas legais, né? Ou engraçada, ou coisas legais, ou coisas curiosas. Chega de coisa ruim, né? A gente tá... Então eu procuro sempre trabalhar assim. As coisas legais, de onde eu tô. Alguma curiosidade sobre mim, uma foto legal minha. Né? Mas é bem essa coisa de trabalhar com o Instagram é delicado. A gente pega, o que eu vou postar hoje? E semana que vem vai ter que material? Tu tem só um ou tu tem o profissional e o pessoal? Eu tenho só um. Porém, eu uso ele muito profissional. 80%, mais ou menos. Eu uso ele muito para profissional. Claro que trabalhando na minha imagem, porque eu ofereço um produto que é isso, né? Que é trabalhar a imagem das pessoas poderem se destacar. Então eu trabalho a minha imagem também ali. Contando uma história, num textinho. Então isso eu gosto de fazer, é tranquilo, né? Mas a gente vai mudando. O que eu percebo, tá? Eu percebo que assim... os nossos seguidores, eles estão lá por algum motivo. Gostaram do teu conteúdo, no meu caso tem fotos legais, ok e tal. Mas é normal que
que a pessoa enjoe daquilo. Então, hoje eu tô no Vale fotografando. Amanhã eu fui pra Gramado. Depois eu fui fazer não sei o quê. Ok, são lugares diferentes, mas o conteúdo ele é parecido. Bastidores e tal, não sei o quê. Então eu vejo hoje como empreendedor que eu preciso buscar meios também de melhorar o meu conteúdo para que não fique enjoativo. Né? Então há algum tempo eu comecei... por exemplo, eu não postava foto minha antes do posicionamento. Comecei a postar foto minha para as pessoas saberem quem eu sou. As pessoas querem saber quem está por trás daquele trabalho. Sim. Né? Aí depois eu não fazia bastidores. Eu comecei a fazer bastidores e jogar no Reels. Bastidores e resultado. Aí agora eu parei. Agora eu tô pensando o que eu vou trabalhar. No caso do posicionamento de imagem, que é um produto diferente, eu trabalho depoimentos. Então, para alguns clientes que são confortáveis em falar na câmera, eu peço depoimento de câmera. Ou se não, escrito, né? Para também o meu cliente ver como o meu cliente se sentiu sendo fotografado. Então, a gente tem que estar toda hora pensando em conteúdo. Até porque daí não vai ser nada forçado, né? Vai ser o próprio sentimento dele que ele vai expor. Agora eu tô trabalhando nessa linha de depoimentos para poder... Porque vamos lá, que nem vocês, no trabalho de vocês. Tem tanta coisa que as pessoas nem imaginam como é que é para chegar naquele resultado final. Só vê o resultado final. Mas todo o processo teve que passar para chegar lá. Então a ideia é mostrar isso também. Né? O processo que existiu para aquele resultado final. William, a gente sempre faz uma pergunta relacionada ao multiverso no nosso podcast. Ótimo. Num universo paralelo, quem que tu gostaria de... Digamos que tu possa tudo nesse universo paralelo. Quem que tu gostaria de fotografar? Um lugar, uma pessoa, alguma coisa que tu não fez e que eu gostaria de ter feito? Essa tu me pegou de surpresa, Cara, eu acredito assim. Eu fechei um trabalho internacional aí no meio da pandemia, antes da pandemia, que era fotografar na Itália, tá? E aí, por motivos de pandemia, situação toda, não aconteceu. Né? E aí ficou para trás e tal, e talvez nem aconteça mais esse trabalho, tá? Porque daí mudou. As pessoas com essa pandemia queriam alguma coisa, veio a pandemia, mudou. O cara queria comprar uma casa, desistiu, o cara, entendeu? E a mesma coisa aconteceu isso. Então eu tinha fechado um trabalho para fora. Então quando fala em trabalho, pessoa, a pessoa não tem assim alguém. Mas eu acredito que é internacional, ir pro internacional. Entendeu? Porque, por exemplo, a gente tem lugares lindíssimos fora daqui. Aqui é bonito também, mas aqui, a gente tá aqui todo momento. É explorar esses locais fora do Brasil. Com casais, ou seja, com um ensaio pessoal. É levar esse meu trabalho também para outros lugares do mundo. Então esse seria meu desejo, acredito, agora, nesse momento, assim. É paralelo. Mas vai realizar nesse universo, então logo adiante tu vai concretizar isso aí. Né? Sim. Tem aquela coisa do pensamento positivo, né? O teu pensamento vai atrair. Sim, sim. Não, e vai acontecendo os movimentos para isso acontecer, né? E também eu não me cobro tanto, né? Para isso, mas vai acontecer. Mas a ideia é explorar isso sim. Que nem, por exemplo, eu tenho um cliente meu, porque eu falei isso, tá? Veio na cabeça agora. Eu fotografei um pré-casamento aqui no Vale dos Vinhedos, há uns 2 anos atrás. Ela do Pará, ou Paraíba, e ele do Canadá. Olha. Então vieram fazer uma viagem a passeio no Vale dos Vinhedos, me contrataram para fazer o pré-casamento deles. E eles casaram no Canadá. E aí, volta e meia, a cliente me manda umas fotos de celular. Olha aqui, quando vier pro Canadá, vem pra cá, a gente vai fazer umas fotos aqui, não sei o que, essa coisa toda, entendeu? Então eu fico nessa aí. Aí tu olha, enfim, alguns locais que a gente quer passear, conhecer, eu imagino como profissional, ali eu quero
sonho um dia em fotografar. Então seria isso, nesse universo aqui. No universo paralelo, tem muitas pessoas que eu admiro a história delas, né? Muitas pessoas que eu admiro. Mas, cara, eu acho que assim... Agora eu vou complicar ainda, vou viajar ainda mais, né? Nesse universo paralelo, pessoas que já morreram, um ídolo da música, coisa assim, se pudesse voltar no tempo, nesse universo paralelo, tu tá décadas atrás e uma pessoa assim que... Cara, essa pessoa... Tu sabe o que acontece, Marcelo? Eu acredito que se eu pudesse voltar nesse universo paralelo, eu voltaria para fotografar as pessoas da minha família e que eu gostei, que já partiram. Nossa. Acho que seria isso, porque eu poderia lembrar delas num momento que eu participei daquele momento como fotógrafo. Que incrível. Acho que seria isso. Tem uma história muito legal. Quando eu comecei a trabalhar com retratos, isso faz tempinho. Tinha a avó da minha esposa, era muito querida, sabe? Já senhorzinha e tal, já tinha passado por algumas situações de saúde e tal. E um dia, sabe quando tu quer algo, né? E eu queria trabalhar com retrato e tal, fazer ensaio e tal, só que o retrato é diferente. A fotografia, ela conta a história. Ela eterniza aquilo, aquele momento, aquela situação. E o retrato, ele é muito mais em quem a pessoa é. Então ele é muito mostrando a essência de quem ela é. É uma conexão entre tu, a pessoa e a câmera. São duas coisas que são distintas, né? Entre, por exemplo, uma fotografia de casamento e um retrato. O casamento eu preciso mostrar o melhor daquele momento e eternizar aquilo para que daqui 5, 10 anos ela possa ver. O retrato, eu preciso trazer toda a identidade da pessoa para aquilo. E aí eu tava nessa questão do retrato, saindo não, agregando essa questão do retrato no meu trabalho, que parece ser simples, né? Tipo, tu faz casamento, tu faz formatura, tu faz 15 anos, fazer um retrato é apontar a câmera e deu. Não, tem que trazer toda uma questão ali emocional, psicológica do negócio. E aí eu me lembro, olha que história louca. Eu peguei a avó da minha esposa, lá no final de semana nós estávamos, eu disse, vamos fazer uma nona, chama de nona, né? Nona, vamos fazer uma foto tua. Aí peguei uma cadeirinha, sentei no jardim, botei ela no jardim no gramado, com umas 50 milímetros, e aqui comecei a conversar com ela. Cara, é uma senhora de 70 e poucos anos, quase 80, que não tinha um retrato. Nossa. Entende? E aí eu fiz a foto dela. Ficou legal, tudo, meu Deus, e tal. E olha só que louco. Quando ela faleceu, que foto que eles usaram na lápide dela? O retrato que eu tinha feito dela. Aí eu fiquei pensando, o quão importante é, né, eu ter feito essa imagem dela que pode ser usada na lápide sorrindo. É verdade. Era uma foto dela sorrindo. Nossa. Chega a ser até emocionante, né? Ficou meio tenso o negócio. Não, mas é... Ressalta a importância de registrar os momentos, né? Não perder a oportunidade, né? Não perder a oportunidade. E quantas pessoas perderam a oportunidade, não seja na fotografia, né? De passar por uma experiência, por algum motivo ou outro, né? E tipo, fazer foto da avó ali, mas cara, pra mim fazia muito sentido. Ela nem sabia, mas hoje ela tem na lápide dela um retrato feito por mim. Sorrindo, como ela era ela. Não, tinha toda uma história ali por trás daquele sorriso. Tinha toda uma história, né? Naquele retrato ali. Verdade. William, pro pessoal te encontrar, fala pra nós como é que é tuas redes sociais, WhatsApp, e-mail. Maravilha. Então hoje o canal que eu mais trabalho, que é o mais assertivo, digamos assim, para entender um pouquinho quem eu sou e meu trabalho, é o Instagram,
Então é William Camargo Fotografia. William é com 2 L's e M no final, né? Então William Camargo Fotografia. Eu tenho o site também com o mesmo nome, William Camargo Fotografia. No próprio Instagram tem o link do WhatsApp. Então, que daí a gente consegue conversar pelo WhatsApp, que é muito melhor que o direct, né? Sim. Mais dinâmico e tal. Tem outros canais, enfim, mas eu acredito que por ali já é mais fácil de a gente ter acesso, conversar, quiserem bater um papo, entender como é que funciona o meu trabalho de fato, né? Então, pessoal, hoje vocês conheceram, né, o William, então não percam a oportunidade de conversar com ele e também conhecer, né, esse trabalho magnífico, né, Marcelo? É isso aí. Muito obrigado pela presença. Muito obrigada, William. Eu que agradeço de coração pelo convite. Obrigado. Aí.